telão, Marcos capítulo de número 4, versículo 35, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo de número 4, pastor Carlos Mantuan, é isso? Glória a Deus, nome de pregador. Pastor, a Deus abençoe a vida de vocês. Cristo Jesus possa abençoar cada vez mais as obras das suas mãos. Queridos, eu não sei se tá no YouTube, Renan, tá? Tem um pessoal que está lá do interior lá acompanhando, lá já mandaram mensagem aqui. Sorocaba, se eu não me falha a memória, Tibaia ou Itatiba, é que eu confundo esses nomes. Mas tem um pessoal lá, minha irmã em Sorocaba, junto com meu cunhado está acompanhando. E eu creio que Deus vai alcançar eles lá também. Versículo 35 diz assim, Marcos 4, 35 diz: a epígrafe do texto diz que Jesus acalma a tempestade. Então já era para a gente dar um glória a Deus para Jesus. Só na epígrafe do texto, o Espírito Santo já está falando aqui, ó. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se em grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Eu vou repetir isso aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido pela igreja. E no ministério do nosso Jesus, aconteceu duas tempestades. Nós sabemos que o evangelho a qual foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, são evangelhos parecidos. E o que me chama a atenção é que nas duas tempestades, escute isso aqui, nas duas tempestades, uma tempestade, Jesus está fora do barco, mas ele está no controle. E a segunda tempestade, Jesus está dentro do barco e também está no controle. A verdade é que quem estava no barco, na embarcação, com Jesus nas duas tempestades, no texto que lemos, nós vamos observar que Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, os discípulos, eles eram braçais. Eles tinham uma profissão essa como a pesca, como foi falado. Moravam em Betsaida. Betsaida significa lugar de pesca, e pescador significa capturar o alvo. Nós vamos observar que eles conheciam o mar de Tiberíades, ou mar de Galileia. Eles sabiam um momento quando ia se dar para pescar e também quando não dava. Só que o que me chama a atenção é que o dono da embarcação, ele vai pronunciar uma mensagem tanto em Mateus 14 e tanto Marcos 4. Nós vamos observar que a temática da mensagem
de Jesus é uma: atravessa a outra margem. Se Jesus está mandando nós atravessar, nenhum momento nós vamos correr, nenhum momento nós vamos ultrapassar a frente do outro, não. É todo mundo dentro da embarcação, é todo mundo junto dentro da embarcação. Só que existem tempestades, adversidades, vento forte, que vai revelar quem somos de verdade. Ramon, mas esses homens que estavam aqui no texto que lemos, eram profissionais da pesca. Sabia o que acontecia no mar? Sabia. Mas muitas das vezes, a tempestade, o vento forte, o vento contrário, não vai avisar quando vem. Quando ele chega, às vezes chega de repente. E aí é o momento que nós se revelamos para ela. Quem conhece a palavra não vai entrar em pânico. Quem conhece o dono da palavra e aquele que pronunciou a mensagem não vai entrar em pânico. Marcos 4, Jesus está ordenando que é para atravessar a outra margem. Mateus capítulo 14, Jesus está ordenando. O verbo é uma ordenança. E quando o nosso Jesus ordena, independente se o vento forte vai soprar, independente se a tempestade vai aumentar, independente se nós estamos dentro do barco e o barco está indo quase a pique, não tem problema, eu tenho que seguir em frente, crendo na palavra profética que saiu da boca de Jesus. Eu não sei o que você tem feito diante da palavra profética que tem saído da boca dele. Se você está atravessando, se você está correndo, se você está parando, ou se você está se entregando para a dificuldade. Irmãos, eu vejo dentro desse texto e conseguimos extrair a tempestade batendo, mas eles no centro da vontade de Jesus. Se com Jesus no barco está difícil, agora você vai pensar, imagina com ele fora do barco. Pensou aí? Diga comigo: Jesus está fora do barco, mas ele está no controle. Diga: Jesus está fora do barco, mas ele continua na direção. Jesus está fora do barco, mas a direção é dele, o guiar é dele. Ele ainda faz, ele torna a fazer. Jesus está fora do barco, mas ele está na direção. Eu sinto Deus aqui. Escuta, uma coisa é eu passar vale, repita, vale. Estou fazendo isso para você entrar na mensagem comigo. Vale, tempestade, adversidade. Observação, uma coisa é eu passar isso dentro da vontade permissiva de Deus. E outra coisa é eu passar esses três parâmetros fora da direção. Se com Jesus, Corbã, está difícil dentro da embarcação, por quê? Porque dentro da embarcação a gente vai se enquadrar com a característica de Pedro, a gente vai se enquadrar com a característica de Judas, nós vamos ter que se enquadrar com a característica de Natanael, de Felipe, de Tiago, de João. E eu quero contar as características desses homens. E parece que dentro da palavra e dentro da revelação eu vejo essas características aqui dentro.
Judas é aquele amigo que vai trair. Pedro é aquele comparado como uma gangorra que oscilava muito. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu dou um passo de fé, outra hora eu estaciono. Uma hora eu fico em casa, outra hora eu vou para o culto. Não, Pedro é uma gangorra, aquele que oscila. João e Tiago, considerados filhos dos trovão, homens agressivos. Natanael, aquele cínico. Aí quando Jesus em João 1 e 2 começar o seu ministério e convidando os seus discípulos, Jesus dá uma olhadinha para Natanael. Natanael, o negócio é o seguinte: eu te vi debaixo de uma figueira. Por que Jesus disse isso? Porque ele era cínico, ele conhecia a palavra, ele conhecia as profecias. Aí Jesus disse: eu te vi debaixo de uma figueira. O que Natanael pergunta? Pode vir uma coisa de Nazaré? Aí Jesus conhecia quem estava na embarcação. Jesus conhece a tua estrutura. Jesus sabe que dentro dessa prova, Ele sabe até onde você pode ir. Jesus sabe que nessa porta que se fechou na sua vida, Ele sabe até onde você pode aguentar. As características dos discípulos é essa. Não, e a gente fala: eu quero ser que nem Pedro, eu quero ser que nem João, eu quero ser que nem Tiago. Tiago e João eram irmãos e eles eram agressivos, irmãos. Natanael era cínico, Tomé era incrédulo. E Jesus está lá na embarcação destes homens. Homens braçais, homens que eram simples, mas estavam lá dentro. Jesus disse: atravessa a outra margem. Eu não posso questionar. Se eu não atravessar, eu vou sair da direção de Deus. Foi como Jonas não obedeceu à voz de Deus, e olha a decadência espiritual do missionário Jonas, o missionário relutante, que relutava contra a vontade de Deus, que relutava contra os propósitos de Deus. Deus está dizendo: Jonas, eu preciso que você vá a Nínive. E Jonas não é besta, porque Jonas conhecia como que Nínive trabalhava, como que a Síria trabalhava, como a Síria matava o seu povo, torturava as pessoas. Jonas é um missionário relutante e com ressentimento no coração. Aí Deus está dizendo: vai a Nínive. Se ele vai a Nínive, ele está na direção de Deus. Pega isso aqui, eu vou dizer novamente. Se ele vai a Nínive, e a igreja repete, ele está na direção de Deus. Vamos lá, me ajuda a pregar. Se ele vai a Nínive, ele está na direção de Deus. E agora, se ele não vai para Nínive, ele está fora da direção. Aí começa a entrar a decadência. Ele compra a passagem, vai para Jope. Olha isso aqui, Renan, que profundo. De Jope, ele vai para o navio. E a decadência. Do navio, ele vai para o porão. Do porão, ele vai para as profundezas. Das profundezas, ele vai para o mar. E do mar, ele para dentro de um peixe grande ou uma baleia grande. A pergunta é aqui: nós vamos acordar quando? Quando Deus nos vomitar, como Ele vomitou Jonas, para Jonas acordar. Olha a decadência. E vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque quem não aceita a realidade que Deus coloca, vai entrar no estreito e na desobediência de Deus Pai. Se Jonas cumprisse a palavra que era para ser feito, Jonas estava na direção de Deus. Olha para o apóstolo Paulo, Atos capítulo 27, 28, se não me falha a memória. Paulo tem um propósito de ir para Malta, só que o texto diz assim, que o anjo do Senhor se apresenta para ele: Paulo, esses 276
passageiros está nas suas mãos. O vento não é contrário como está aqui nos dois textos. O vento é totalmente diferente, mas Paulo estava no controle e na direção de Deus. Observa que Jesus deixa a multidão, despede a multidão. E o contexto aqui, pastor Carlos Mantuan, o contexto, Jesus já tinha feito muita obra dentro de Galileia, e o homem de Deus precisava descansar. Jesus está tirando um descanso dentro da embarcação desses homens. Será que Jesus pode descansar dentro da tua embarcação? Será que Jesus pode descansar dentro do seu barco? Será, Renan, que ele pode colocar sua cabeça na polpa, relaxar um pouco? Olha isso aqui, ele está deitado na polpa, ele está de olhos fechados, ele está descansando e está dizendo: eu preciso sentir a Corbã tremer um pouquinho. Eu preciso que esses homens sintam um pouquinho o vento forte, a tempestade forte, para ver aonde está a fé deles. Eremácia cobre me dar a saia. Olha isso aqui, igreja. Jesus está na polpa descansando por causa da obra de Deus. Porque o propósito era ir para a cidade de Gadara, expulsar 6.000 demônios da vida de um homem. Ele está descansando, ele está de olhos fechados, ele está dormindo, mas ele está no controle do vento e da tempestade. Você não entendeu? Nenhuma tempestade, Cristo está dormindo, descansando. E a outra tempestade, Cristo está fora do barco. Irmãos, se já está difícil com ele dentro do barco, e a nossa estrutura fazendo isso, com Jesus dentro do barco, é assim, ó, balança para lá e para cá, balança para a direita, balança para a esquerda. Eu estou pregando para crente que está que nem uma palmeira no deserto, balança para lá, balança para cá, mas não se quebra. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo vai querer usar essa situação, sabe para quê? Para mexer na tua estrutura. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: a embarcação está indo quase a pique, mas ele está descansando, ele está dormindo, ele está sentindo o vento e a tempestade, e ainda está dizendo com os olhos fechados, dizendo, descansando e com os olhos fechados, dizendo: eu estou no controle da tua vida. Levante a mão que eu vou liberar isso aqui. Eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle dessa embarcação, eu estou no controle daquele serviço, eu estou no controle do teu casamento, eu estou no controle da tua família e da tua estrutura. Orebacanto rebaraçaio chorebaragaio. Oremanduia saio chorremense. Jesus deixa a multidão e eles levam um barquinho. E observa, moça, que de repente, o texto diz assim, ó, de repente, o texto diz como? Então a tempestade não avisa. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir, Jefferson. Eu estou pregando para uma igreja boa de Bíblia. Eles deixam o barquinho, vão para quase no meio de Galileia. Eles estão caminhando. Eles estão como? A tempestade nos ensina que nós não podemos correr. O vento forte nos ensina que nós não podemos correr. A tempestade, o vale, a adversidade, a dificuldade. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não vai te tirar do vale, da adversidade, do vento forte, da tempestade para poder te avivar, não. Cristo vai te avivar dentro desse contexto. Olha lá, teve uma crente que pegou isso aqui, já teve outra lá atrás que pegou isso aqui. É dentro do vale que Jesus vai nos avivar,
É dentro da adversidade que Jesus vai nos avivar. É dentro da dificuldade que Jesus vai mexer na nossa casca, que Jesus vai mexer na nossa raiz. De maneira que o barco ia se enchendo de água. E Jesus está lá, ó. E para alguém aqui, Jesus está assim, ó, dando risada lá. Ele tem a profissão, mas está entrando em pânico e não consegue suportar. Mas não se preocupa, eu vou entrar no negócio. Cutuca alguém assim que está do seu lado, diga: mestre. Cutuca assim, ó, diga: mestre, mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos aqui nessa embarcação. Aí Jesus, para nós, Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai escovar os dentes, Ele vai lavar o seu rosto. E eu vejo 2 milagres nesse texto. Quantos milagres? Pega, irmãos, é palavra rema. Se quiser anotar, anota, é palavra rema, para a gente praticar na semana. E quando a dificuldade bater, a gente entender: Ele está no controle. Ele está no controle. Não tem problema que Ele não pode resolver. Entrega o problema nas mãos dEle, e Ele está dizendo: eu estou no controle, eu estou na direção. A primeira coisa que Jesus faz, Ele repreende. 2 milagres. Ele fala para o vento se acalmar. Pastor, o senhor é bom de Bíblia? Jesus disse que se nós crer nele, nós faríamos milagres maiores do que Ele fez. Espera aí, irmãos. Já teve gente que entendeu aqui. Como que eu vou dizer: vento, para-te? Tempestade, cesse. Você entendeu? Você pegou? Como que eu vou dizer isso? Tem situações que só Jesus de Nazaré pode resolver. Sabe aquela causa na justiça? Só Jesus de Nazaré pode resolver. Ainda mais quando o homem está querendo colocar as mãos. É aí que Jesus entra no negócio, quebrando tudo e mostrando quem é Ele nas nossas vidas. O vento parou e houve grande bonança. Irmãos, e tem situações que não nos deixam dormir. Tem situações que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e a gente roda para lá, roda para cá e não consegue pegar no sono. E eu estou pregando para pessoas que estão vivendo nesse contexto. A situação está tão crítica, o negócio está tão sério. O vendaval que está levantando, a tempestade que está levantando, está tirando o sono de pessoas. Mas hoje se cumpre, e isso é profético sobre a tua vida. Salmos de número 3: ali me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu vou profetizar que dentro dessa embarcação Jesus vai trazer bonança, Jesus vai trazer a paz. É o que Paulo disse aos Filipenses: que a paz que está em Cristo guardará os vossos sentimentos no Senhor. A pergunta dele é: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Aí eles olham assim: que homem é esse? Que até quando ele fala com o mar, até quando ele fala com o vento, obedece. Agora vai acabar o glória aqui agora. Irmão, sabe o que eu vejo no texto? Eu vejo Jesus se levantando, abrindo a boca, o vento obedecendo, a tempestade obedecendo,
e você não obedece. Porque aquilo que a minha obediência produz, a minha desobediência destrói tudo. O mar obedece, o vento obedece, e teve bonança. Só que a primeira tempestade não. A primeira tempestade, em Mateus 14, depois você medita isso na sua casa. Jesus ordena os discípulos ir para o mar. É uma ordenança. Se Jesus está ordenando, eu tenho que obedecer. Agora, se quiser voltar para trás, volta. Eu vou obedecer, independente do que está acontecendo. Eu prefiro andar na obediência de Deus. Eu prefiro andar na obediência da palavra. Atravessa outra margem. Jesus está ordenando. De repente, o barco para no meio do mar da Galileia. Que interessante isso. Só que, Renan, Jesus não está dentro do barco. E o que vai fazer? Se com Ele nós já ficamos tímidos, se com Ele dentro do barco nós entramos em pânico, se com Ele a nossa visão mudou, se com Ele dentro do barco a tempestade, o vento revelou quem somos de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se Jesus hoje, você vai trabalhar amanhã, e o patrão chegar lá falando de tal, vem aqui, a gente sentamos, resolvemos aqui com o RH, nós vamos te mandar embora. E aí? Você vai permanecer firme? Ou você vai fazer isso aqui, ó? Dá uma chacoalhada. Não, mas nós somos ser humanos, somos ser humanos, sim. Mas o que tem que nos mover não é a razão. O que tem que nos mover é a nossa fé. Hebreus capítulo de número 11, nós conhecemos os heróis da fé. Deus é galardoador daqueles que têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta isso aqui, porque eu estou na revelação do Espírito Santo. Vai chegar um dia que o dia mal vai bater na tua casa. Vai chegar um dia que o dia mal vai bater na tua casa. E eu preguei na minha igreja hoje de manhã no culto de ceia, Jesus passando no deserto. O que fez Jesus vencer o diabo no deserto não foi rodar, não foi quebrar banco, não foi falar em línguas. O que fez Jesus vencer a tentação no deserto foi a palavra. E quando nós temos estrutura dentro da palavra, eu vou liberar isso aqui, porque eu estou cheio de Deus nessa noite. Quando nós estamos dentro dos padrões da palavra, dentro do querer de Deus e na palavra, nós entendemos Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Eu vou ficar repetindo isso aqui até 8 horas. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E se for o momento que você está plantando, Deus está dizendo: eu tenho manifestação de propósito. Se o tempo é tempo de lágrima e o tempo de se afastar, Deus está dizendo: eu tenho manifestação de propósito, diz o Senhor. Deus tem propósito, minha filha. O barco está balançando, mas Deus tem propósito. Sabe aquele louvor lá que diz o refrão: cadê Jesus? É esse contexto que eles estão vivendo. Entenda, a primeira tempestade, Jesus tinha feito muitos milagres, e quando ele fazia algum prodígio e algum milagre, ele se retirava para orar, para ter um particular com o Pai. Dessa feita, ele está no monte orando. E a ordem de Jesus para os discípulos é:
atravessa a outra margem. Ele ordenou. Só que Jesus não está dentro do barco, ele está no monte orando. E talvez Jesus está intercedendo por eles. O barco para no meio do mar da Galileia. No meio do mar da Galileia, no meio. Estava noite, fria. Mas amor, eles não eram profissionais? Eram. Mas tem situação que nem a tua profissão pode fazer nada. Só que eles entraram em pânico. Ficaram perplexos, apavorados. Porque a chuva estava forte. O vento estava forte. O barco estava indo quase a pique. As ondas batendo na embarcação. E a pergunta é: cadê Jesus? Você não entendeu? Cadê Jesus? Diga: ele não está no barco, mas ele está no controle. O barco está indo quase a pique. As ondas estão batendo forte. Talvez a dificuldade que chegou na tua vida está dessa maneira. Mas ele está no controle. Nada saiu da direção dele. Nada saiu dos planos dele. Quantos creem nessa palavra aqui? Levante a mão. Isaías capítulo 55 diz: assim diz o Senhor, assim como os céus é mais alto do que a terra, são estes os meus caminhos, são estes os meus pensamentos. E sabe o que Deus está dizendo através disso? E a minha palavra não voltará vazia, ela vai fazer aquilo que te apraz. Deus não tem pensamento de mal nessa situação, Deus tem pensamento de paz. Jeremias 9:29-11 diz: porque eu é que sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal. Eu não posso me entregar para a dificuldade, eu não posso me entregar para a adversidade. Eu tenho que enfrentar ela como ela está vindo, crendo que uma hora o cadê Jesus desaparece e ele aparece. Jesus está orando no monte, e a Bíblia diz: primeira vigília da noite. A pergunta é: cadê Jesus? E as ondas estão assim, ó, soprando, a tempestade aumentando, e os discípulos no meio do mar da Galileia. Aí talvez Pedro, talvez André, talvez Tiago, talvez João dá uma olhadinha assim: nessa experiência aqui a gente vai morrer. E aí Pedro, o que a gente vai fazer? E aí André, o que a gente vai fazer? Segunda vigília da noite. A primeira vigília da noite, 6 da tarde às 9 da noite. Cadê Jesus? A segunda vigília da noite, 9 da noite à meia-noite. Cadê Jesus? E eles estão tristes, um olhando para o outro. Nós vamos perecer. O vento está soprando forte, a tempestade está soprando forte. Nós vamos perecer. Conhecemos o mar, conhecemos da pesca, mas o que está vindo aí é maior do que nós. O que a gente vai fazer? Terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã. Cadê Jesus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Vamos rasgar o verbo aqui. Para Jesus aparecer na situação, Jesus esperou o pau quebrar. Jesus esperou a estrutura deles dar uma balançada, porque Jesus só se apresenta no momento certo, quando o barco está no meio de Galileia,
e o barco está quase afundando. De repente, vai dar a quarta vigília da noite, está no texto, Mateus 14, quarta vigília da noite. Vem alguém que está parecendo fantasma. Alguém dentro da embarcação vai dizer: pastora, é um fantasma. Outro vai dizer: não é um fantasma, é o dono do projeto, é aquele que liberou a palavra, é o dono do projeto. Quarta vigília da noite, de 3 da manhã às 6 da manhã, já estava quase amanhecendo. E cadê Jesus? De repente parece que vem um fantasma da tempestade. Aí Pedrão, com aquele pé de chulé, uma gangorra, né? Dá com o pezinho assim no barco. Senhor, se é o Senhor, manda que eu vou aí contigo. Isso aqui é muito lindo, porque eu já vi diversos pregadores fazer uma interpretação de texto errado. Olha para mim, 66 capítulos, 39 no Antigo e 27 no Novo, 31.173 versículos. Tirando Jesus, só teve um que andou sobre as águas. Enquanto Pedro, olha aqui, ó, Jesus está vindo de lá porque o vento é Jesus está vindo de lá porque o vento é contrário, o vento está sendo contrário. Enquanto Pedro pronuncia a palavra, se é o Senhor, manda que eu vou aí contigo, Jesus fala: vem, olha para mim. O vento está soprando forte, a tempestade nem se fala, o barco está indo quase a pique, o vento é contrário. Pedro está na direção de Jesus, e quem está olhando para Jesus numa circunstância dessa, está vendo os céus abertos. Eu vou repetir isso aqui, Corbã. Quem está olhando para Jesus numa circunstância dessa, Ramal, qual é a circunstância? Para você melhorar esse glória e dar um glória bonito para Jesus. O vento é contrário, o barco está indo quase a pique, a tempestade bate, o vento está soprando. Aí Pedro está dizendo: se é o Senhor, manda que eu vou aí contigo. Jesus está dizendo: vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Talvez foi alguns segundos, mas ele andou, porque ele não está olhando para a tempestade, ele não está olhando para o vento contrário, ele não está olhando para o barco indo quase a pique, ele está olhando para o Nazaré. E quando eu estou olhando para ele, cumpre Salmos 37. Eu fui moço, mas agora sou velho. Eu nunca vi um justo da tua descendência mendigar pão. Não, você não entendeu. É a minha descendência que não vai mendigar pão. É a tua descendência que não vai mendigar pão. Olha para Cristo na dificuldade. Olha para Cristo na adversidade. Tem que se cumprir esse versículo em nossas vidas. Filipenses 4,12, nós conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus, uau! Mas tem um contexto. Aí o apóstolo Paulo está nos ensinando algo muito interessante que condiz com o contexto. Mas também sei passar dificuldade, sei estar abatido, sei estar na abundante, sei passar necessidade. Antes de vir um 12 tem que vir esse, porque o que Paulo está dizendo, olha lá, o Jefferson pegou. O que Paulo está dizendo? Que a gente vai poder todas as coisas em Cristo, na dificuldade,
no vento contrário, quando o barco está indo quase a pique, quando a situação está difícil, posso todas as coisas em Cristo Jesus, naquele que nos fortalece. Jesus está olhando para Pedro. Vem Pedro, vem caminhar, vem. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está vendo o milagre, ele está vendo os céus abertos, ele está vendo manifestação de Deus. Ele não está olhando para ninguém na embarcação que não acreditava que era o mestre. Aí Pedro vai andando, e o vento é contrário, Pedro vai andando, a tempestade vai batendo, o vento vai. Aí quando Pedro resolve dar uma olhadinha, é aqui que está o segredo. Quando eu estou seguindo e de repente eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, e aí eu caio. Mas não se preocupa, Jesus está vendo que você está tendo coragem. Quando Pedro cai, Jesus vem. Homem de pouca fé, vem. Para me encerrar, Renan, prepara o hino aí. Eu quero que vocês louvem os planos de Deus, né? Bem sei eu, não sei louvar, né? Mas é benção. Acho que vocês sabem qual é. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Condiz com a mensagem. É os planos de Deus, né? É isso, Renan? Olha aqui para mim, eu encerro. Se coloca de pé. Enquanto ele se prepara, eu quero ministrar isso sobre a tua vida. Olha que interessante, ó. O texto que lemos, na tempestade, a Bíblia diz que Jesus ele levanta, repreende o mar e a tempestade. A primeira tempestade, Jesus está fora do barco, é verdade? Acontece todo o alvoroço, só que em nenhum momento ele abre a boca, repreendendo o vento, repreendendo a tempestade. Jesus vai mostrar o seu poder e a sua autoridade, só ele entrando no barco. Quando ele entra no barco, ó, teve bonança. Você entendeu? Se você entendeu, você dê um glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. E isso aqui é resposta de Deus para as nossas vidas. Vai o que Deus tocar. Vai o que Deus tocar. Tá bom, pode. O mestre está na embarcação. Enquanto ele se prepara, coloca sua mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra revelada. O Senhor é testemunha que eu iria pregar outra coisa. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre cada vida, sobre cada barquinho que aqui está, Senhor, precisando de paz, precisando, Senhor, de uma paz que excede todo o entendimento, que guarda os sentimentos em Cristo Jesus. Ó Deus, eu quero abençoar o teu povo, meu Pai, como teu ministro, e eu te peço, cerca, Senhor, o teu povo com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção. Pai, em nome de Jesus, mexe mesmo na nossa estrutura, mexe mesmo na nossa raiz, fala conosco, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Deus, abençoa o teu povo nessa noite e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, adora Ele. Dá uma resposta para essa palavra. Seja ministrado por Deus aí no teu espírito, em nome de Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Diga isso para Ele, diga. Estou à beira
beira de um naufrágio. Diga. Mestre, Oh, glória. será que não vê? Faça dessa canção a tua oração nessa noite. Perecer. Na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Meu Deus, Lembro, feche os seus olhos, adora Ele, adora, adora. que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Ele está no Eu controle. sei que não estou só, e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Sei que não estou só, e já posso crer